Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de salário mínimo. Olha só, a equipe de transição deve propor um salário mínimo maior para 2023. Se o valor aumentar, representa um gasto de mais de 6 bilhões de reais nas despesas para o ano. A equipe de transição do presidente eleito vai propor o salário mínimo de R$ 1.320 no ano que vem. Se aprovado pelo Congresso Nacional, o novo valor vai ficar acima dos 1.302 propostos anteriormente. O salário mínimo atual é de R$ 1.212. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve de referência para 56.700.000 pessoas no Brasil. Destas, mais de 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas para que a proposta de aumento do salário mínimo seja implementada, é necessária a aprovação da PEC da transição. Se confirmados, os R$ 18 a mais de aumento na comparação com a proposta anterior equivalem a 6 bilhões e 600 milhões de reais a mais em despesas para 2023. E agora uma boa notícia na economia. A produção industrial cresceu em outubro após 2 meses de queda. Segundo o IBGE, o setor alimentício contribuiu para o bom resultado. Puxada por alimentos e metalurgia, a produção industrial registrou alta de 0,3% na passagem de setembro para outubro. O IBGE informou que essa foi a primeira variação positiva após 2 meses de queda. No acumulado do ano, o setor caiu 0,8% e em 12 meses a queda foi de 1,4%. Com o resultado de outubro, o setor fica 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. O IBGE ressaltou que, embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano, uma vez que marcou resultados positivos por 4 meses seguidos, nos últimos meses o setor ficou mais longe de recuperar as perdas do período de pandemia. 7 dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram crescimento. As maiores influências positivas vieram dos produtos alimentícios e da metalurgia. A produção de alimentos conseguiu eliminar parte da perda de 7,1% acumulada nos meses de setembro e agosto. Já a metalurgia voltou a crescer após recuar 7,6% no mês anterior. Do lado das quedas, os destaques ficaram para máquinas, equipamentos e bebidas. E eu mudo de assunto agora para falar que pelo menos 17 cidades de Santa Catarina, incluindo aí a capital Florianópolis, decretaram estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Foram registradas inundações, quedas de árvores e deslizamentos em diversas regiões do estado. Só nesta semana, Santa Catarina já recebeu um volume de chuva quase 3 vezes maior que o esperado para essa época do ano. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária nos municípios. Santa Catarina decretou situação de emergência diante das fortes chuvas. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés nesta quinta-feira. A decisão permite facilitar as ações para o atendimento, assistência às pessoas e recuperação dos municípios afetados. Carlos Moisés informou que, neste momento, a prioridade absoluta é proteger e garantir assistência humanitária. A orientação é para que as pessoas evitem se deslocar para outros locais ou cidades. E agora vamos falar sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia afirmou que cerca de 13 mil soldados do país morreram em campo de batalha desde o início da invasão russa. A afirmação foi feita por um assessor do presidente Volodymyr Zelensky. Mikhailo Podolyak disse ao canal 24 ucraniano que as estimativas do Estado-Maior vão de 10 mil a 13 mil soldados mortos. Ele afirmou ainda que Zelensky vai divulgar os dados oficiais no momento adequado. Em junho, quando as forças russas tomaram o controle da região de Lugansk, o presidente detalhou que a Ucrânia perdia de 60 a 100 soldados por dia mortos em combate e quase 500 feridos em combate. Em setembro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que 5.937 soldados do país morreram em quase 7 meses de combates.
Os dois lados são acusados de minimizar suas baixas para não abalar o moral de seus soldados. Em novembro, o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, afirmou que mais de 100 mil militares russos morreram ou foram feridos na Ucrânia e que as forças de Kiev teriam sofrido baixas similares. Milhares de civis ucranianos morreram nos combates, os mais violentos registrados na Europa em décadas. Ainda falando sobre esse assunto, nesta quinta-feira, Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo com relação à troca de prisioneiros. Segundo uma autoridade russa instalada na região de Donetsk, Moscou e Kiev repassariam cada um 50 prisioneiros de guerra. O Ministério de Defesa de Moscou confirmou que a Ucrânia entregou de fato cerca de 50 militares russos que haviam sido capturados e que os prisioneiros ucranianos seriam libertados após passarem por exames médicos e também reabilitação em Moscou. E olha só, ainda falando de notícias internacionais, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul anunciaram novas sanções contra a Coreia do Norte, em resposta à recente série de testes de mísseis de Pyongyang. A ação, que foi anunciada por Washington no fim desta quinta-feira, vai bloquear os ativos de 3 funcionários do regime norte-coreano nos Estados Unidos, que foram identificados como envolvidos no desenvolvimento de armas. O Departamento do Tesouro americano também ameaçou adotar sanções contra qualquer pessoa que efetuar transações para esses funcionários. De acordo com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, os lançamentos recentes de mísseis norte-coreanos, incluindo o teste de um míssil balístico intercontinental, representam graves riscos para a segurança dos Estados Unidos e do mundo. Já a Coreia do Sul afirmou ações contra 8 pessoas ligadas à Coreia do Norte. E o Japão congelou os ativos de 3 grupos norte-coreanos que atuam no país. O governo dos Estados Unidos expressou frustração pelo fato da China, principal aliada da Coreia do Norte e da Rússia, ter bloqueado os esforços do Conselho de Segurança da ONU para impor sanções mais duras contra Pyongyang. E olha só, agora nós vamos dar uma dica cultural muito legal. É que acontece neste sábado em São Paulo o espetáculo A Criação. É um musical infantil, mas que é indicado para toda a família. A história acontece em um estábulo e envolve personagens como um burro, um boi e uma fazendeira, entre outros. Eles contam a história do Natal, de um jeito divertido e diferente. E o ambiente é todo preparado para o nascimento de um bebê muito especial, que, aliás, vai iluminar o Natal e a vida de todo mundo. O musical será apresentado neste sábado, às 16 e às 19 horas, no Jazz Resto e Burger. O endereço é Rua Domingos de Moraes, 439, na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa. Olha só, o espetáculo é para todas as idades, como eu disse. Estudantes e idosos pagam meia entrada e crianças até 3 anos não pagam. Fica aí essa dica muito legal, então. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar sobre o jogo de hoje, que vale o primeiro lugar para o Brasil no Grupo G da Copa do Catar. Além disso, a seleção tenta manter um tabu. Isso porque todas as vezes que nós jogamos contra as seleções africanas em Copas, nós vencemos. O Brasil venceu todas as vezes que enfrentou seleções africanas em Copas do Mundo. Foram 7 vitórias em 7 mundiais diferentes, com 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. Camarões, o adversário de hoje, é a maior vítima, com 2 derrotas por goleadas. Uma escrita que a seleção tenta manter na partida desta sexta-feira, às 16 horas, pela última rodada do Grupo G. A vitória também garante o primeiro lugar do grupo para os brasileiros. O Brasil vai com uma equipe toda reserva, já de olho nas oitavas de final do Mundial. Se não houver nenhuma surpresa de última hora, a seleção vai a campo contra Camarões com o seguinte time: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred e Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!